Hoje a gente está aqui com o 2 de 1, que acabou de lançar o novo single e clipe deles, chamado Imersão. A gente vai bater um papo para poder entender um pouco melhor, né? Então, oi meninos, tudo bem? É o Fernando e o Felipe, prazer estar aqui com vocês. Oi, Yolanda, prazer demais a gente estar fazendo esse papo aqui hoje, muito, muito importante para a gente. Isso aí. Então, gente, eu queria que vocês contassem primeiro justamente sobre o que fala o single, né, Imersão. A gente fez um EP em 5 capítulos, onde a gente meio que tem uma história de começo, meio e fim, e Imersão é meio que a música que resume todas elas. Acho que é uma música que fala bastante sobre luta, sobre camaradagem, sobre raiva. Ela veio muito nesse momento da pandemia, a gente ficou em 2020 isolados, né, em 2021 também, mas desde que a gente ficou isolado em 2020, a gente começou a se criticar bastante, né, o que a gente fazia como artista, né, como a gente fazia, como a gente falava, sobre o que a gente falava, e a gente começou a questionar também, a criticar um pouco sobre como a gente atuava politicamente na sociedade, né, o que a gente entregava. O 2 de 1 em si sempre foi um pouco político, sim, bastante, mas a gente quis com Imersão falar um pouco sobre a fé que a gente encontrou depois de encontrar uma organização, assim, a gente começou a se organizar um pouco essa raiva que a gente estava sentindo e descobrir um pouco de fé de que a gente construindo, a gente consegue, juntos, né, juntos com camaradas, a gente consegue construir o que virá, né, alguma coisa melhor. E acho que a Imersão fala sobre isso, sobre essa fé que a gente encontrou. Estou sensível demais. E assim eu quero e sei que continua. Fé no que virá, mais rápido do que se pensar. Não, muito legal. Eu lembro que a última vez que a gente conversou, vocês falaram justamente do isolamento, né, de que o álbum Ferida Viva de 2019 não tinha dado para fazer uma turnê. E aí eu queria que vocês contassem como é que foi, então, o processo de composição e de produção do EP novo agora na pandemia, né? Sim, a gente, como o Fernando falou, a gente ficou isoladão, né? Então, muitos dias sem muita inspiração, a gente ficou meio sem saber o que fazer, né? Como todo mundo, imagino. E aí chegou um momento que a gente começou a se criticar, que o Fernando comentou, e foi esse momento que foi o start para esse EP. Que foi quando a gente começou a ver o que a gente queria ser, o que a gente queria falar. E, né, e como eu que produzi o EP, né? Fica mais fácil, eu tô aqui em casa, a gente vai produzindo junto. Quando vocês falam dessas críticas, né, que vocês fizeram a vocês mesmos, em que sentido, assim, que conclusões que vocês chegaram depois disso tudo? Todas. Acho que a gente criticou bastante o que a gente falava como artista, acho que foi o principal ponto de crítica. Acho que o 2 de 1 sempre falou bastante sobre política, mas sempre dentro de um viés individual, ou seja, a gente falava muito sobre a nossa história e o que a gente construía como pessoas mesmo na vida, assim, nós somos gêmeos e temos orientações sexuais diferentes e vivemos no mundo com diferentes especificidades, né? A gente vive cada um a sua vida e a gente trazia isso para a pauta do 2 de 1. E a gente começou a falar, putz, eu queria que a gente descobrisse a nossa voz, assim, o 2 de 1 como voz. Então, tanto na produção, então a gente trouxe o 2 de 1, o Felipe cantando junto comigo, acho que a gente sempre trouxe eu como principal vocalista. Então, nesse trabalho a gente tem 2 vocalistas, que é a voz do 2 de 1. A gente tem a gente falando sobre a sociedade como um todo, né? E não necessariamente só sobre as nossas experiências, unicamente nossas experiências individuais, mas como uma experiência do todo. Crítica geral, não é crítica geral. Eu ia até falar isso mesmo, né? Eu percebi que o Felipe tá cantando mais no single de Imersão. E como é que foi para você isso, Felipe, né? De colocar mais a sua voz? Porque o Fernando sempre foi esse cantorzão e tal, e ele sempre se inspirou muito nessas grandes cantoras também, né? E eu sempre fui mais pro instrumento, na verdade, né? Eu sempre gostei mais e gostava de produzir, gostava de tocar e tal. Então foi uma coisa meio natural. O Fernando foi indo mais para cantar e eu fui indo mais para tocar. Só que a gente, nessas críticas todas que a gente fez, a gente enxerga o 2 de 1 com uma única voz, assim, que é a minha voz também e a voz do Fernando, somadas. Então a gente quis trazer dessa maneira, dessa vez, assim. Tenho lido muita coisa, ouvindo muito disco, trabalhado com as pessoas, descansado no domingo. Eu tenho visto pouca gente, encontrado alguns amigos, tenho amado noite adentro e tenho me reconhecido. Eu achei bem legal agora também essa nova fase de vocês.
E aí, agora que voltando um pouco para o single, né? Eu queria saber por que vocês escolheram justamente o Dia do Orgulho LGBTQIA+, para lançar, né? Da revolta de Stonewall, então, qual que foi a relação que vocês fizeram também? Então, a gente falou muito sobre essa raiva que a gente sentiu durante a pandemia, sobre estar em casa e pensar nessa raiva que deixa a gente revoltado, acho que todo mundo fica revoltado e, ao mesmo tempo, nos anula na luta, né? A gente fica meio anulado, meio anestesiado, assim. E a gente quer trazer o contrário, a gente quer trazer que as pessoas não se anulem, que as pessoas não fiquem anestesiadas e sim procurem organizar essa raiva, que a gente consiga juntos transformar. E acho que essa é a fé que eu estou falando. E acho que a gente se inspirou muito na revolta de Stonewall e nas revoltas no geral, mas a revolta de Stonewall principalmente, que foi dia 28 de junho lá de 1900 e tananã, faz 50 anos, e foi uma revolta que não foi só por respeito à diversidade, né? Não foi só tipo, me respeite por ser quem eu sou, mas também foi uma revolta por moradia, por assistência médica, por direitos, né? Enfim, e por emprego, bastante. Então, foi uma revolta que aconteceu que a gente quer trazer para a imersão também. A gente quer que a gente não paute apenas só a revolta por si só, e sim a construção de algo. Que tem a ver com o que vocês estavam falando da luta coletiva, né? Das críticas que vocês tinham feito. E para fazer aqui um merchan nosso do canal da TV Estadão, tem um vídeo explicando o que foi a revolta de Stonewall, para quem quiser saber mais também. E também agora, gente, em relação ao clipe ainda, como vocês escolheram o local de gravação, né? Que eu vi que é uma fábrica antiga, queria que vocês contassem um pouco mais desse cenário. A gente foi gravar esse clipe na fábrica abandonada de Perus, ali, que era uma fábrica de cimento, que foi um palco super importante até para a história brasileira em si, que foi durante a ditadura militar, teve uma greve, a greve dos queixados, que durou 7 anos durante a ditadura militar, e saiu vencedora. Então, para a gente foi interessante a gente pegar e estar nesse palco, principalmente porque é o que a gente quer passar com a música, né? Que a gente tem uma fé do que virá, de que a gente construindo vai chegar lá. Então, pegar essa greve e usar ela também como uma forma, uma fonte de inspiração, de que a gente lutando, mesmo que demore, a gente consegue construir, acho que foi importante pra gente. Então, foi uma super locação. Eu quero amar. Tenho lido muita coisa, ouvindo muito disco, trabalhado com as pessoas, descansado no domingo. Eu tenho visto pouca gente, encontrado alguns amigos, tenho amado noite adentro e tenho me reconhecido. Sobre os próximos singles também, quando é que eles vão ser lançados? Eu vi que tem algumas participações especiais. Queria que vocês contassem mais também. Agora, no final de julho, ou em agosto, a gente lança o próximo single, que é a primeira música do EP, que foi um feat com o DJ Du, que produziu junto, que eu fiz a coprodução junto com ele e tal. O DJ Du é um baita cara aí, que já tá na pista há muito tempo. O cara já foi indicado a Grammy e tudo mais, e a gente conheceu ele esse ano passado, né? Por internet e tudo mais, e foi uma vontade nossa mútua, assim, de querer trabalhar junto, e aí rolou, e a gente foi fazer essa participação junto com ele. E aí a gente vai lançar aí uma música por mês, até completar 5 faixas. Além do Edu, tem a participação da Picambisa também, uma artista argentina de hip hop, vai fazer parte da última faixa do EP, e a ideia é a gente terminar de lançar aí por volta de setembro. E aí vocês falaram que tinha começo, meio e fim, né? Então quando a gente for ouvindo as músicas, a gente vai perceber uma linha narrativa? Como é que vai ser isso? Exatamente. Elas podem ser escutadas individualmente, assim como a imersão a gente está lançando agora, e ela é o 4º capítulo, mas como a gente tá falando muito sobre esse processo nosso de reconhecimento aí durante a pandemia, durante 2020 aí pra gente, as músicas, elas relatam um pouco desse processo também. Então, elas começam com uma confissão de que não está tudo bem, e elas terminam com uma solução, aí, com uma ideia do que a gente encontrou, e por isso está tão perto de imersão, que é quando a gente redescobre a fé. Muito legal, gente. Então, vamos aguardar o que vem por aí, né? Agora, já finalizando a nossa entrevista, eu queria que vocês, então, deixassem uma mensagem final sobre o que fala o EP de imersão, enfim. Obrigada também pela participação de vocês. Obrigado, viu? Super prazer estar aqui hoje, assim, 2 de 1 é um duo de irmãos gêmeos que a gente está construindo a nossa história aos poucos, e a gente está muito feliz com esse espaço, viu? Obrigado.
Emersão é uma música que fala sobre construir o que virá, e é muito importante para a gente falar sobre isso hoje. Assim, a gente está sentindo muita raiva, todo mundo, assim, a gente vive num país, por exemplo, meu primo morreu essa semana, e eu não sei o que seria, como está sendo as famílias todas dilaceradas por uma doença que já tem vacina, e sentir essa raiva, sentir essa dor, é preciso que a gente organize ela e transforme essa dor numa potência revolucionária, para que a gente transforme as coisas, transforme o modo como a gente está hoje, e dá para transformar sim, fé no que virá, que a gente vai construir alguma coisa melhor, uma sociedade onde a autonomia pessoal não exclua o acesso ao emprego, à moradia, à assistência médica, enfim, a saúde principalmente. Então, é isso. Emersão é uma música sobre esperança e construção.